Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e no programa de hoje falaremos sobre os riscos da contaminação por mercúrio, tanto os riscos à saúde humana quanto ao meio ambiente em geral. Como ocorre essa contaminação e o que podemos fazer para reduzir esse quadro no país? Para falar melhor sobre o assunto, temos a participação hoje de Jailson Bittencourt de Andrade, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Bem-vindo, Jailson. Bem-vindo, obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, então, sabemos que a extração de ouro é a atividade que mais contribui para as emissões de mercúrio no Brasil. Como o mercúrio é utilizado nessa atividade? O mercúrio, por ser um metal líquido e ter uma grande capacidade de amalgamação com os outros metais, ele acaba tirando o ouro do mineral, em que o ouro se encontra na forma sólida, e formando uma espécie de solução com o mercúrio. Então, com isso, ele consegue retirar o ouro do mineral de uma forma extremamente fácil. Para recuperar o ouro que está associado ao mercúrio, aí começam todos os nossos grandes problemas, porque esse sistema é aquecido, esse mercúrio é praticamente despachado para o ambiente, de uma forma geral, e com isso o resultado é o ouro, de um lado, que é o que de valor agregado interessa a quem quer produzir ouro. Do outro lado, resta o mercúrio espalhado no ambiente, que é um elemento extremamente tóxico. Inclusive ele afeta todos os ecossistemas, afeta não só a saúde humana, como afeta vários animais. E ele, depois que ele entra nos sistemas vivos, dificilmente ele sai, porque ele se liga à parte das proteínas e fica, e o dano causado pelo mercúrio é relativamente grande. Além da extração do ouro, o mercúrio está presente também em objetos de uso cotidiano nosso, como termômetro, pilhas, aparelhos de pressão. Quais os cuidados especiais que a gente deve ter no manuseio desses objetos? Olha, o cuidado do manuseio precisa ser em vários aspectos. Agora, o maior cuidado é no descarte desses materiais. Por exemplo, hoje já não há mais um uso disseminado de mercúrio em termômetros de uso doméstico, de uso laboratorial. Você consegue fazer, tem materiais que não tenham mercúrio. Mas se tem, é preciso todo cuidado, porque se quebra o bulbo, esse mercúrio será uma fonte de contaminação intensa. O descarte de pilhas, da mesma maneira, requer todo um cuidado no descarte dessas pilhas, especialmente em vários locais tem coletas de pilha, porque se descarta essas baterias no ambiente, certamente que o mercúrio também irá para o ambiente. Então, esse cuidado com ele é grande, porque, inclusive, um percentual do uso de mercúrio, além de ser em atividades de recuperação de ouro, ele também tem um uso odontológico. É preciso deixar bem claro que isso é antigo, esse uso odontológico tem sido, no momento, tem surgido resinas fantásticas que acabam substituindo isso, mas em locais pouco longe dos grandes centros urbanos, ainda há um grande uso de mercúrio na odontologia. Agora, Jailson, como que o mercúrio age, nesse prejuízo ao meio ambiente? De que forma que ele prejudica o meio ambiente? Veja, a ação dele no meio ambiente é extremamente ampla. Por exemplo, hoje uma das fontes principais de mercúrio do país é o garimpo de ouro e a extração de ouro. Então, se você observar, uma das regiões que isso é muito intensa é na região amazônica. Na região amazônica, por exemplo, os ventos, eles nascem na linha do Equador e se distribuem para os polos. Então, na realidade, os ventos que surgem no Equador, na região amazônica, eles ocupam e circulam praticamente todo o país e boa parte do mundo. Da mesma forma, as chuvas, elas nascem na parte do Equador, e daí em diante vem o que se chama dos rios voadores, que alimentam inclusive o sul e o sudeste do Brasil, as caixas d'água que nós temos. Então, esse mercúrio que vai para a atmosfera, por exemplo, da Amazônia, ele acaba sendo distribuído por todo o Brasil, porque ele viaja pelo ar, basicamente pelo ar, ou na forma de vapor ou associado à chuva.
associado à chuva. E nós sabemos que viajar pelo ar é a forma mais rápida e mais acessível de viagem. É muito mais rápida do que pela água ou pela terra. Só que esse mercúrio, além de atingir as pessoas, ele atinge os ecossistemas, ele atinge as plantas. Para você ter uma ideia, se você olha a água do mar, por exemplo, no ponto água de um rio, ele primeiro chega na fase líquida, daí em diante ele pode se distribuir para o sedimento, que é o fundo do mar ou o fundo do rio, ele atinge os organismos vivos que estão na fase líquida e atinge também os organismos vivos que estão no fundo. Então, são ligados à parte de sedimento. Então, no fundo, a distribuição do mercúrio é geral, ele está em todo o sistema, ele está na fase vapor, na fase líquida da água, ele está na forma de sedimento e certamente que as pessoas acabam inalando ou agregando mercúrio, desde através da respiração, porque está respirando um ar que contém material particulado fino e que tem contaminação com mercúrio, como acaba se contaminando pela parte líquida que ele bebe ou pelos organismos, especialmente os organismos marinhos que eles comem. E da mesma forma que os pesticidas, por exemplo, eles podem ser aderidos às plantas, na realidade, aos vegetais, e vão aparecer em vários tipos de alimento que nós utilizamos. O senhor explicou sobre como o ser humano pode ser contaminado, seja pelo ar, pela ingestão de líquidos, pela ingestão de alimentos contaminados, né? E quais as consequências para a saúde dessa pessoa que se contaminar com mercúrio? A questão da saúde é quase que permanente. Depois que ele entra nos sistemas vivos, praticamente ele não tem mecanismos de eliminação. Ele pode até se transportar nesses sistemas vivos. Hoje se observa, por exemplo, que mulheres contaminadas com mercúrio, ele pode passar esse mercúrio através da placenta e atingir o feto. Então, isso já há alguns estudos recentes que mostram isso, mas isso significa que ele está migrando dentro do organismo, seja ele humano, seja ele animal, ou seja, o sistema vegetal. Ou seja, nós conhecemos bem os mecanismos de entrada, mas mecanismos de saída não são bem, porque ele reage especialmente com enxofre em algumas proteínas nossas, e ao reagir no corpo humano, ele chega e fica. A eliminação é muito, muito pequena em relação ao processo de absorção. O senhor comentou sobre também os animais e os vegetais. Quais os impactos para o ecossistema, para o meio ambiente, da contaminação de vegetais e animais em termos de mortalidade, em termos também de plantações e todos os vegetais impactados pela contaminação do mercúrio? Ao ele chegar num sistema vivo, como eu disse, ele se acumula nesse sistema vivo. Praticamente nós não temos mecanismos eficientes de eliminação. Então, quanto mais tempo, seja um vegetal, seja um animal, ou um ser humano, que também faz parte do reino animal, estiver exposto a mercúrio, mas ele vai acumulando mercúrio no seu corpo, na realidade. Então, é algo progressivo e afeta basicamente, de início, o sistema motor, afeta o cérebro fortemente. E você não tem um sistema de eliminação eficiente dele, como algo que você come, você faz a digestão e depois você entrega. Não, se o mercúrio, na realidade, ele fica nesse processo, ele não sai. Como nós fazemos com alimentos e como fazemos com líquidos. Ele tem um processo em que ele fica no sistema vivo e daí em diante ele vai acumulando, e quanto mais ele acumula, mais é o dano à saúde, seja dos humanos, seja dos animais, seja dos vegetais. Uma vez que essa contaminação é progressiva e de difícil eliminação do corpo, como melhorar o sistema de segurança alimentar para as populações expostas a essa contaminação? Olha, isso é uma pergunta como se diz, uma pergunta de milhão, porque o melhor procedimento é eliminar o mercúrio.
No fundo, hoje, atividades expostas de mercúrio, a não ser em sistemas industriais altamente controlados, ela precisa ser eliminado todo o contato, toda essa forma. Então, nesse contato, no momento em que você usa e descarta um material que contém mercúrio ou o próprio mercúrio, ele vai ter o destino que for mais acessível, dizendo assim, para o ecossistema em que ele está. Por exemplo, se isso é jogado dentro de uma lagoa do rio ou de uma baía, certamente que isso vai sofrer um processo de corrosão e vai entregar mercúrio nesse local e que certamente contaminará os organismos marinhos, sejam eles peixes, sejam não peixes, seja o fundo do sistema. Então, ele praticamente entra nesse sistema. O que ele pode é ter mobilidade de um local para o outro, mas dificilmente ele sai. Quer dizer, se ele está num peixe e outro peixe come aquele peixe vai absorver o mercúrio que foi comido, e o mesmo acontece conosco, né? Se nós comemos um peixe, comemos um marisco, comemos um vegetal que tenha contaminado com mercúrio, ele tem o processo de entrada, mas não tem o processo de saída. Daí se dizer que mercúrio é acumulativo. Quer dizer, quanto mais exposto, mais aumenta a concentração dele nos organismos vivos, de maior é o dano, certamente. Tendo em vista esse perigo, esses danos potenciais à saúde, eu reitero a minha pergunta sobre como poderíamos aumentar o grau de segurança alimentar em termos de produtores, vendedores, né, mercados que comercializam esses alimentos. Teria alguma forma de identificar se aquele pescado, se aquela carne, aquele vegetal possui algum nível de contaminação, de modo a eliminar, descartar e não comercializar com os consumidores? Hoje, realmente é muito mais fácil você identificar e quantificar mercúrio dos materiais. Hoje tem equipamentos que são dedicados a isso e com o mínimo de manipulação que é possível ser feita. Então, mas isso não quer dizer que cada pessoa deva ter seu analisador próprio de mercúrio, seu detector próprio de mercúrio, porque, inclusive, a aplicabilidade disso não é tão simples para uma pessoa que não tenha um conhecimento adequado. Mas uma das primeiras questões que nós temos colocado, e a Academia Brasileira de Ciências defende, é a proibição total do uso de mercúrio no país, especialmente em atividades de garimpo. Então, esse é o primeiro ponto, você precisa parar esse sistema. Isso não quer dizer que, ao parar completamente do país, você esteja resolvendo tudo. Porque o Brasil, especialmente a Amazônia, ela se conecta com outros países da Amazônia, tem toda uma parte fluvial que é conectada, e mesmo que você pare o sistema nosso, você continua recebendo emissões de outros locais, através dos rios e através da atmosfera, é claro. Então, uma primeira ação nossa é a restrição local, total no território nacional. E um lado diplomático que o país precisa discutir com os países com que ele tem fronteira, especialmente na parte norte da América do Sul, e esses países precisam também ter legislações que evite o uso indiscriminado de mercúrio. E, infelizmente, em vários desses locais, o uso continua tão intenso quanto ocorre em território nacional. Então, é uma questão que é nossa, especificamente, mas também é de todo o continente e que precisa ser visto de uma forma cuidadosa. Hoje, se você avalia mercúrio no Brasil, não importa se você está no sul, no leste, oeste ou no norte, você vai encontrar concentrações altas de mercúrio. Essas concentrações serão maiores ou menores, dependente do uso de mercúrio naqueles locais, dependente do transporte pela atmosfera, dependente do transporte pelas chuvas ou pelo transporte por alimentos. Mas é algo que a linguagem se diz que o mercúrio hoje é o bico do país, ou seja, ele está disseminado em todo o país. E depende muito do controle no país, mas também do país
acatar e trabalhar com a Convenção de Minamata, que essa é uma convenção extremamente importante, que tende a limitar, se não banir, o uso de mercúrio de uma forma inadequada no planeta. Porque nós já estamos caminhando para praticamente uma questão planetária. O senhor acaba de comentar sobre a Convenção de Minamata, que foi uma cidade que sofreu um grande envenenamento por mercúrio, uma cidade no Japão. E sobre a convenção, eu lhe pergunto, o Brasil segue as medidas de controle sobre o uso do mercúrio que são tratadas, são dispostas nessa convenção? E quais são as medidas de controle mais eficazes? Olha, o Brasil precisa retomar a Convenção de Minamata. A Convenção de Minamata, ela surge nos anos 50. O alerta global para o mercúrio foi isso. Uma empresa na Baía de Minamata utilizava mercúrio nos seus procedimentos e, muito tempo depois, se descobriu uma série de problemas com a população vizinha em Minamata. Especialmente que os japoneses comem os peixes, frutos do mar, sem cozinhar. Isso aí implica numa concentração maior. Daí a questão de Minamata tomou conta do mundo, essas mortes. E em vários locais do mundo isso começou a ser avaliado. Mas o uso intenso de mercúrio na mineração vem lá atrás, é muito mais antigo do que isso. Quando a ocupação da América começou, isso começou a ser usado, né, no país. Então é preciso um cuidado, no caso nosso, eu insisto nesse ponto, que o Brasil precisa, além de controlar e de usar a legislação que nós temos, ela precisa ser aplicada em território nacional, ele precisa interagir bastante com os outros países, porque certamente que toda a parte da nossa Amazônia, por exemplo, seja através das chuvas, chega através dos rios, tem material que vai chegando de outros países e que amplia essa contaminação. Então, o alerta da Academia Brasileira de Ciências, que reuniu o grupo que fez esse documento, que está desenvolvendo novos documentos sobre isso, o documento que nós estamos discutindo o primeiro, é o alerta, como se diz, o alerta geral, diz, olha, o problema está aqui. E agora vai se começar a fazer documentos mais focados na parte de saúde, especificamente a parte dos alimentos, a parte de contaminação de certos compartimentos do ambiente, e insistir que nós precisamos fazer valer a legislação e participar e atuar como já foi no passado nos acordos internacionais do Brasil, em especial o Acordo de Minamata. Agora, Jailson, considerando que às vezes para o ser humano os efeitos dessa contaminação por mercúrio podem levar anos para se manifestarem no corpo humano, como saber se eventualmente estamos contaminados e quais os sintomas e se também há algum exame específico para identificar essa contaminação? Veja, tem vários projetos, vários programas de mercúrio no país, e são vários deles. Talvez um dos mais amplos é da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que estuda a contaminação de mercúrio na saúde humana, tem feito estudos fantásticos, inclusive em relação à Amazônia. Tem descoberto aspectos extremamente reveladores do impacto de quão danoso é o mercúrio na saúde humana e inclusive como ele pode atingir o cérebro das pessoas. Você encontra não só no corpo em geral, mas no cérebro. Ele pode atravessar a placenta de uma grávida e chegar no feto, e antes do feto transformar-se numa pessoa, ele nasce, ele já vir com mercúrio, vamos dizer assim, do seu DNA, né? Já vir com uma carga ligada a mercúrio, a depender do que aconteceu, de onde ele vem, de onde ele mora, do hábito alimentar da mãe. Então, o caso, sem nenhuma pretensão de alarmar a população, mas a visão da Academia Brasileira de Ciências nesse momento é fazer um alerta extremamente forte para o Brasil. Nós fizemos
um documento mais simples para o Ministério de Ciência e Tecnologia, mostrando a dificuldade que está nesse momento e a amplitude da questão. O Ministério da Ciência e Tecnologia está divulgando, por esses tempos, está em fase de elaboração e divulgação de um edital, fazendo uma chamada de projetos de pesquisa com foco especificamente no mercúrio. Isso é uma atividade, uma atitude muito relevante do Ministério em fazer. O Ministério de Saúde tem programas, como eu disse, junto com a Fiocruz, e tem lançado editais. Fundos setoriais têm também atuado nisso, como o Fundo Setorial de Petróleo. Agora, o que nós precisamos muito é que isso seja, como se diz, uma atividade concertada. Concertada no sentido de conserto, não de consertar uma coisa, mas de um conserto, em que você tem vários aspectos, vários instrumentos diferentes atuando de forma harmônica. Então, isso é extremamente importante, que o setor governamental, seja ele federal, estadual ou municipal, ele interaja entre si, ele interaja com o setor agrícola, com o setor empresarial, com o setor industrial, e que se tenha uma grande ação concertada mesmo, uma grande ação articulada, em que se possa, por exemplo, estabelecer o momento que nós estamos, que ele é móvel, a cada momento ele piora, e que se tenha uma moratória que praticamente pare o uso indiscriminado, como está, de mercúrio no país, como forma de proteção de todo o país. Quando nós falamos na Amazônia, é onde estão as maiores emissões, mas se você chegar no extremo sul do país e coletar amostras de organismos marinhos de sedimentos, você vai ver que tem contaminação do mercúrio, porque ele viaja pela atmosfera, especialmente. Ele viaja pelo ar, ele viaja com as chuvas. Então, é uma ação que o fato de dizer, opa, o pessoal está na Amazônia lá, isso é eles que precisam cuidar. Não, isso aí está distribuído no país inteiro. Isso se propaga em todo o país. A questão é de todos nós e é de todas as esferas governamentais. Jailson, é sabido que entre os pescados há muito risco de os peixes, enfim, vários tipos de pescado conterem mercúrio, né, estarem contaminados. E aí eu te pergunto, existem alimentos, existem pescados com maior incidência, maior chance de estarem contaminados por mercúrio, para fins até da opção, né, e do conhecimento do consumidor dessa carne, desse pescado? Olha, tem pescados, tem espécies de peixe que ele naturalmente ele tem um pequeno teor de mercúrio associado a ele, inclusive pela parte de como ele se desloca e onde ele está. Mas isso são espécies já bem conhecidas e certamente que isso dá para haver um certo controle. A dificuldade geral hoje em relação ao pescado é que, eu disse, ao mercúrio entrar no corpo d'água, seja ele um rio, seja uma baía, seja do próprio oceano, ele entra em toda a cadeia trófica. Então, se você pegar um pescado que está nadando na coluna d'água e ver, ele está contaminado. Se você pegar um organismo marinho que não está se deslocando na coluna d'água e que mora no sedimento, ele também está contaminado. E se um peixe vem e come aquele organismo marinho e ele entra na cadeia trófica dele, essa acumulação vai aumentando. Quer dizer, eu insisto num ponto que nós temos mecanismo de absorção, mas não de eliminação. Então, por isso é que ele é acumulativo, ele vai acumulando, acumulando, acumulando. E, no caso dos humanos, especialmente, ele atinge basicamente o sistema nervoso central. Então, daí ser especialmente danoso. Então, e veja, os estudos que têm sido feitos mostram que, inclusive, espécies que vivem no sedimento, eles moram dentro do sedimento, quando o contato deles com a outra parte é pequena, esses materiais também estão contaminados. Um exemplo disso são os poliquetas. Os poliquetas, eles vivem em tubos, são tubos em forma de U, que estão dentro do sedimento, eles moram ali e certamente que tem contaminação de mercúrio
Da mesma maneira que as ostras, que são filtradoras, que também têm mercúrio e é um mecanismo diferente do mecanismo dos poliquetas. Se olhar outros tipos de organismos marinhos, como as assídeas, por exemplo, elas são filtradoras. A distribuição de mercúrio no corpo de uma assídea é diferente da distribuição de mercúrio no corpo de um poliqueta. Então, o conhecimento sobre o mercúrio no ambiente dos sistemas vivos, ele cresce. É uma fronteira que se expande a todo momento. A questão que nós precisamos hoje é que cresça a fiscalização, o controle da parte de mercúrio. As fronteiras não permitam o trânsito tão grande de mercúrio, já que nós não podemos proibir o transporte dele pelo ar. Então, mas pelo menos o transporte fronteiriço ele precisa proibir. Então, pelos rios, da mesma maneira, você não consegue, no momento em que você tem um ponto de mineração de mercúrio num rio, quanto mais a montante, ou seja, acima do rio ele estiver, mais ele vai comprometer não aquele local, mas todo o rio, em todo o seu percurso, inclusive a parte do oceano, quando ele encontrar com o oceano. Quer dizer, e nesses casos, ele não fica parado. Ele não fica parado, ele é transportado na fase líquida, é transportado no ar, é transportado por organismos vivos. Porque, repetindo mais uma vez, nós temos mecanismos de absorção, mas não de eliminação do mercúrio. Então, o senhor Jailson comentou, até para não alarmar o pessoal que está nos assistindo, a nossa audiência, para não causar um alarme, o senhor Jailson comentou sobre políticas de fiscalização melhores e redução do uso do mercúrio nas atividades. Muito obrigado, senhor Jailson Bittencourt de Andrade, pela participação no Cidadania, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a Ouvidoria do Senado. Obrigado e até o próximo Cidadania. Um abraço.